Olá a todos, essa é a quinta monitoria de linguagens, eu sou a professora Ana e hoje eu vou falar um pouco sobre erros comuns de algumas palavras do português, ok? Primeira coisa que nós vamos abordar nessa monitoria é a diferença das palavras de encontro e ao encontro. A palavra ao encontro de, ela expressa concordância. Então, quando você concorda com uma coisa, você vai dizer ao encontro de. Vamos ver, por exemplo, a alternativa A. Este planejamento está ao encontro de tudo que queria para as minhas férias. Ou seja, o planejamento está de acordo com o que aquela pessoa queria. Já a palavra de encontro, o termo de encontro, ele espera essa discordância. Então, vamos ver o exemplo B. As decisões que o grupo tomou foram de encontro à realidade da empresa. Nesse caso, as decisões que o grupo tomaram foram erradas, não foram a favor da realidade da empresa, tá? Aqui as decisões que o grupo tomaram, tá? Tá errado aqui nesse exemplo do mundo da educação. Alternativa C. O comportamento dessa aluna está de encontro aos princípios da escola. Bom, o que a gente pode perceber? De encontro expressa discordância. Então, o comportamento da aluna não está adequado, não é mesmo? E a alternativa D. A metodologia pedagógica da escola está ao encontro dos meus objetivos para meu filho. Então, a metodologia pedagógica está ok, ela está dentro dos objetivos que aquela pessoa queria para o filho dela, tá ok? Então, sempre pense nessa diferença, porque às vezes, numa frase, quando a gente não sabe a diferença entre o termo ao encontro e o de encontro, a gente pode interpretar errado. Então, é como a alternativa C, por exemplo. Se a gente não souber que o termo de encontro expressa discordância, a gente poderia imaginar que o comportamento da aluna está adequado, não é mesmo? Próximo. Através de e por meio de. Através de é um termo que traz a ideia de atravessar, é um advérbio. Então, nós vamos utilizar esse termo para transmitir a ideia de atravessar, enquanto que o termo por meio de, ele transmite a ideia de instrumento. Então, nós vamos utilizar esse termo para transmitir uma ideia de por intermédio de algo. Vamos ver os exemplos. As folhas secas passaram através da janela. Ou seja, as folhas elas atravessaram a janela. A gente não pode falar na letra C, por exemplo. Conheci minha namorada por meio de amigos. Seria errado falar conheci minha namorada através de amigos, porque você estaria passando a ideia de atravessar e não a ideia de instrumento, ok? Vamos ver a alternativa B. O cachorro passou através da brecha no portão, ou seja, o cachorro passou de um lado para o outro. A alternativa D. A empresa comunica-se com seus funcionários por meio de e-mails, ou seja, a empresa utiliza o instrumento e-mail para se comunicar com seus funcionários. Não transmite a ideia de atravessar, ela não atravessa os e-mails, ela utiliza os e-mails como um instrumento, ok? Essas duas diferenças são muito importantes, principalmente na hora da redação. Se você utilizar na hora de você fazer uma conclusão, você tem que utilizar o termo através, você vai dar dando uma ideia de atravessar. E quando você utiliza o termo por meio, você dá a ideia de instrumento, ok? Os dois tipos de senão. Bom, o senão junto, ele pode ser substituído pelos termos exceto, a não ser,
do contrário. E o senão separado, ele expressa uma condição. E ele pode ser substituído pelo termo caso não. Então, vamos ver 2 exemplos. Alternativa A. Se não chegar a tempo, perderá o trem. Ou seja, nós temos um senão separado. Ele expressa uma condição. Então, nós podemos substituir pelo termo caso não. Vamos ver se fica ok a frase? Caso não chegar a tempo, perderá o trem. Encaixou. Fez sentido, não fez? Então, é um termo que expressa condição. Agora, alternativa B. Exemplo B. Não tinha outra opção senão pastel de queijo. Olha como que a gente pode substituir. Não tinha outra opção a não ser pastel de queijo. Ok? A fim de junto e a fim de separado. O a fim de junto, ele expressa uma ideia de semelhança. É um adjetivo que vai expressar uma ideia de semelhança. E o a fim de separado, ele vai expressar uma ideia de finalidade. São coisas diferentes. Então, vamos ver o exemplo A. A enfermagem é uma área afim da medicina. Afinal, uma complementa a outra. Ou seja, a enfermagem é uma área próxima da medicina. Então, por isso que uma complementa a outra. Agora, olha o exemplo B. Desta vez, Pedro se dedicou bastante aos estudos, a fim de conseguir uma pontuação alta no Enem. Ou seja, com o objetivo de conseguir uma pontuação alta no Enem, o Pedro se dedicou bastante aos estudos. Então, são 2 sentidos diferentes que trazem para a frase, ok? Normalmente, na redação, nós utilizamos o a fim de separado para falar sobre alguma finalidade ou algum objetivo, ok? 2 termos parecidos também são as palavrinhas ratificar e retificar. Retificar significa corrigir e ratificar significa confirmar. Então, vamos ver 2 exemplos. Exemplo A. Por meio de uma carta pública, o presidente do Conselho Administrativo da empresa ratificou aos acionistas sua decisão irrevogável de anunciar. Ou seja, o presidente do conselho confirmou aos acionistas a sua decisão de renunciar. Agora vamos ver o exemplo B. O juiz retificou seu veredito, considerando que o réu não era culpado. Ou seja, o juiz ele corrigiu o veredito dele. Então, ele tinha feito um veredito considerando o réu culpado e depois ele viu que estava errado e corrigiu. Ok? Discriminar e discriminar. A palavrinha discriminar, ela pode significar distinguir, perceber as diferenças e classificar. Enquanto que a palavra discriminar significa inocentar. Então, nós utilizamos a palavra discriminar para falar sobre listas, por exemplo. Olha o exemplo lá. Os produtos estão discriminados na lista de entrega. Ou seja, os produtos estão classificados e distinguidos na lista de entregas. Na alternativa B, a gente fala: Francisco foi discriminado por falta de provas. Ou seja, Francisco foi inocentado por falta de provas. De mais separado e de mais junto. O de mais separado, ele vai expressar uma ideia de quantidade. Ele é o oposto do termo de menos. Então, toda vez que formos expressar uma ideia de quantidade, como comida e alimentos, né, em geral, por exemplo, a gente usa o demais. Então, olha a alternativa, o exemplo A. Tem comida demais para o Natal. Então, tem comida em excesso para o Natal. O termo demais junto, ele expressa intensidade,
ou às vezes ele pode ser substituído pelo termo os outros. Então, olha o exemplo B. 4 irmãos foram nadar, os demais foram dormir. Então, nós temos mais de 4 irmãos, né? Então, 4 foram nadar e os outros irmãos foram dormir. Nós também poderíamos falar: nossa, esse trabalho está demais, ou seja, este trabalho está muito bom. São duas formas de utilizar a palavrinha demais junta. Tão pouco versus tão pouco. O tão pouco, ele é o significado de muito pouco. A gente pode trocar por muito pouco. Então, por exemplo, a letra A. Não fez na letra B. Falta tão pouco para o fim do ano, ou seja, falta muito pouco para o ano acabar, né? Falta tão pouco para o fim das férias. Falta tão pouco para acabar a aula. Então, ele vai expressar essa ideia de tempo. Enquanto o outro termo, tão pouco, ele pode ser substituído pelo termo nem sequer. Então, por exemplo, no exemplo A, não fez o exercício, tampouco estudou para a prova. Ou seja, o aluno ele não fez o exercício e nem sequer estudou para a prova. Ok? Agora nós temos duas diferenças muito importantes, que é com o artigo A e o A com H. Né? O A sem o H, ele, quando vai expressar tempo, ele vai expressar o tempo para indicar o futuro. E ele também serve para falar sobre distância, indicar distância. Então, por exemplo, no exemplo C, daqui a 3 anos irei morar nos Estados Unidos. Ou seja, eu estou falando sobre o futuro ainda, então eu vou utilizar o artigo A. Ou no exemplo D, estamos morando a 5 quilômetros da rodoviária. Então eu estou falando sobre uma distância. Agora o A com o H, ele vem do verbo haver, né? Existir. Então ele se remete ao passado. Então, na alternativa B, há muito tempo não vou visitá-la. Então você está olhando para o passado. Então faz muito, você pode substituir também pelo faz. Então, ou seja, faz muito tempo que não vou visitá-la, olhando para o passado. E há um modo mais fácil de fazer esse cálculo. Ou seja, existe um modo mais fácil de fazer esse cálculo. Então, o termo A com H ele pode ser substituído pelos outros termos faz e existe. Ok? E o acerca de versus o acerca de. O acerca junto e o acerca separado. O acerca junto, ele traz a ideia de a respeito, sobre algo. E o acerca separado, ele vai falar sobre proximidade. Então, a gente utiliza normalmente para falar sobre distâncias. Então, veja o exemplo A. Pedro, Paulo e Ana conversavam acerca da série que assistiram. Então, Pedro, Paulo e Ana conversavam sobre a série que assistiram. Já no exemplo B, a casa da minha mãe fica a cerca de 1 quilômetro daqui. Então, ou seja, a casa da minha mãe fica perto, né? Aproximadamente 1 quilômetro daqui. Ok? Bom, eu agradeço todos que assistiram até aqui. Esses são alguns exemplos da língua portuguesa que transmitem, que são importantes vocês saberem a diferença, principalmente na hora de escrever uma redação. Ok? Bons estudos para vocês e um ótimo dia.